Direitos fundamentais, continuando, vamos falar sobre eficácia, dimensão, status, classificação trialista dos direitos fundamentais. Tema importante, começando aqui pela eficácia vertical. A gente vai falar sobre eficácia vertical, horizontal e eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Deixa eu pegar aqui a minha gloriosa canetinha e a gente então vai começar a falar. A eficácia vertical dos direitos fundamentais, como o próprio nome já indica, ela se dá numa relação vertical que é entre o poder público e o indivíduo, né? Então, o poder público e o particular. Eu botei indivíduo, falei indivíduo, não está errado, mas eu vou preferir usar o termo particular, né? Então, entre o poder público e o particular. Então, essa é uma relação horizontal em que o poder público ele pode agir de modo a atingir a esfera do particular, desde que ele respeite os direitos fundamentais, né? Então, o poder público ele pode agir desde que ele respeite os direitos fundamentais. Se o poder público for agir de modo a interferir num direito fundamental, se aplica o que a gente estudou no bloco anterior, no tópico anterior, que foi as restrições aos direitos fundamentais, elas são possíveis, mas elas também não são absolutas, elas são relativas, ou seja, elas são possíveis dentro de alguns critérios, dentro de alguns limites, teoria dos limites dos limites. Então, eficácia vertical, você pode anotar aí, é a incidência dos direitos fundamentais dentro das relações entre poder público e particular. Ok? Então, isso é a incidência nas relações entre o poder público e o particular. Já a eficácia horizontal, ela se dá, deixa eu puxar daqui, ela se dá da seguinte maneira. É uma relação que ocorre entre particulares. Então, eu tenho aqui o particular, ok? E tenho aqui um outro particular. Vamos imaginar que o poder público, ele... não, vou botar poder público não, vou falar de forma diferente. Deixa eu apagar aqui para falar de outra maneira. A relação, antes de botar qualquer outra coisa, deixa eu falar de outra forma que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Essa relação, galera, entre particulares, ela se dá baseado num princípio importantíssimo que é o princípio da autonomia. Agora vai. Autonomia da vontade. A autonomia da vontade vai encontrar, não com essa linguagem, mas vai encontrar fundamento no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Quando diz lá que ninguém é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, o que fundamenta esse dispositivo é a autonomia da vontade. O que significa dizer que, se não houver lei que me impeça, ou que me proíba, ou que me obrigue a fazer uma coisa, eu não estou impedido nem estou obrigado. Ok? Ora, se eu e você, por exemplo, estabelecermos uma relação, que será uma relação privada, em que a gente faz um acordo, a gente estabelece esse acordo, você está nessa relação livremente, eu estou nessa relação livremente. Vou até botar para ficar bem claro aqui, que a autonomia da vontade é uma decorrência da liberdade, ok? Então, nós estamos nessa relação livremente. Galera, aí a pergunta é, se nós estamos nessa relação livremente, pode o poder público, agora sim vou botar aqui em cima, pode o poder público interferir nessa relação alegando, pode o poder público, alegando que um direito fundamental foi violado,
interferir nessa relação privada aqui, nessa relação que é horizontal? Veja, você está nessa relação livremente. Eu estou nessa relação livremente. O acordo que nós fizemos não tem previsão legal. Isso acontece o tempo inteiro na sociedade, concorda? O tempo inteiro as pessoas estão estabelecendo relações ou acordos. E quando eu falo acordo, não precisa ser necessariamente um contrato escrito, tal, tal. Um acordo, às vezes verbal, né? Estabelece ali um acordo que gera contrapartidas, né, ou contraprestações de ambos os lados, que você não tem uma lei específica sobre aquilo, né? A minha pergunta para vocês é: pode o poder público interferir nessa relação alegando que o direito fundamental foi violado ou não? Galera, não é simples. Eu vou dar um exemplo aqui que muita gente já ouviu falar nesse exemplo, que é o caso do arremesso de anão, né? Caso lá da França, que havia lá um determinado local em que a atração era o arremesso de anão, né? E naquela relação, o anão estava ali com a sua livre vontade, a casa ali de atividade, de entretenimento também, a plateia, o público, todo mundo, as pessoas envolvidas, todo mundo estava ali livremente. Mas o poder público interferiu nessa relação dizendo o seguinte: olha, essa atividade, ainda que ela seja uma atividade estabelecida pela autonomia da vontade, não foi falado dessa maneira, tá, gente? É só para vocês entenderem. Ainda que esse grande acordo for estabelecido livremente entre as partes e não haja nenhuma lei específica sobre isso, dizendo que não pode haver remesso ou não, essa prática, ela coisifica, ela torna o indivíduo um objeto, ela objetifica o indivíduo, ela coisifica o indivíduo e, portanto, essa prática viola a dignidade da pessoa humana. Então, você teria ali uma interferência do poder público numa relação privada estabelecida pela autonomia da vontade, ou seja, estabelecida por indivíduos livres, em que o poder público, ao interferir nessa relação privada para proteger direitos fundamentais, o faz sem que haja uma lei específica sobre o assunto. Estão percebendo que não é tão simples defender essa tese? Por que não é tão simples, galera? Porque se, por um lado, o princípio da autonomia da vontade se fundamenta no artigo 5º, inciso 2, que diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo só em virtude de lei, por outro lado, para o poder público também vale o princípio da reserva legal, ou mais amplo, o princípio da legalidade. Só que o princípio da legalidade para o poder público diz o seguinte: olha, o poder público ele só deve agir quando a lei determinar, né? Então, assim, se o particular, quando não há lei, ele pode agir livremente, para o poder público é a lógica contrária. Ele só pode agir quando e como a lei determinar. Se não houver lei que o mande agir ou que o permita agir, ele não pode agir. Então, se eu tenho uma relação, se nós estabelecemos uma relação aqui autônoma, livre, baseada no nosso livre consentimento, não há lei alguma que proíba, não há lei alguma que vede isso. Pode o poder público, alegando que algum direito fundamental está sendo violado, interferir nessa relação? Talvez alguns a gente estejam pensando o seguinte: claro que pode. Mas pensa bem, gente, pensa bem. A relação, sou eu e você nessa relação. Vem o poder público e fala assim: vocês não podem estabelecer esse acordo. Mas nós queremos esse acordo. Quem é o poder público para chegar na nossa relação privada e dizer assim: você não pode fazer isso? Cadê a lei que diz que eu não posso? Se não tem lei, então o poder público sai daqui. Não se mete onde você não é chamado. Entendeu? Por quê? Porque você só é chamado a se meter quando houver lei. Então, galera, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte: que se houver uma lei específica que densifique o direito fundamental naquela relação privada, se houver uma lei, o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, que protege direitos fundamentais naquela relação privada, há uma lei
Então, a gente vai falar que o poder público ele pode sim interferir nessa relação privada com base na lei que existe, o que leva a uma eficácia indireta. Por que indireta? Porque entre a intervenção do poder público com base em direitos fundamentais e a relação privada, existe uma lei no meio do caminho. Entenderam? Então é uma relação privada, porém há uma lei. O poder público ele age para proteger a lei. É uma relação, é uma eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações privadas. Agora, se não há lei, ok? Se não há lei aqui, cadê a borracha? Peguei aqui a borracha. Se não existe essa lei aqui, né? Apaguei. Não há a lei. O poder público ele pode interferir nessa relação aqui? Se não há lei? Nesse caso, a gente estaria falando de uma relação que não é uma relação indireta. Desculpa, não é uma eficácia indireta, seria uma eficácia direta. Ok? Seria uma eficácia direta. Então, onde está o maior problema? O maior problema não está na eficácia vertical, tá tranquilo. Não está na eficácia horizontal indireta ou mediata, também tá tranquilo, porque, afinal de contas, mesmo havendo uma intervenção, uma interferência na relação privada, essa interferência se dá com base em lei, ok? O maior problema está aqui, ok? E aqui, na eficácia direta, eu não vou dizer que ela não é possível, só vou dizer que ela é mais problemática. Porque, afinal de contas, problemática. Porque, afinal de contas, aqui nós temos uma relação que não tem lei alguma restritiva, relação essa que é baseada na autonomia da vontade. Ainda assim, há quem defenda essa possibilidade? Sim, há quem defenda. E qual seria o fundamento para essa eficácia, mesmo na relação privada sendo direta? Fundamental não, desculpa, fundamento. Qual é o fundamento nessa situação aqui? O fundamento seria a dignidade da pessoa humana. Então, ainda que a relação seja privada, ainda que não haja lei específica sobre aquele caso pontual, se de alguma maneira a dignidade da pessoa humana estiver sendo violada, pode haver uma intervenção para a proteção dos direitos fundamentais. Ok? Beleza? Então, o fundamento seria a dignidade da pessoa humana. Professor, mas tudo que se fundamenta só na dignidade da pessoa humana, ou principalmente na dignidade da pessoa humana, tem um problema que é o fato de a dignidade da pessoa humana ser um conceito muito vago. Eu concordo contigo, tem esse problema. Mas ainda assim não deixa de ser uma possibilidade. Ok? Beleza. Então, entendemos aqui a eficácia horizontal, tanto a indireta quanto a eficácia direta. Vamos agora para a eficácia diagonal. Como o próprio nome já mostra, a eficácia diagonal ela é uma relação que se dá entre um particular e outro particular, porém numa situação de desequilíbrio de poder, ou de uma relação de desequilíbrio. Nessa relação aqui, há um desequilíbrio na relação de força. Desequilíbrio de força. Um exemplo fácil de perceber isso seria na relação do consumidor, onde o consumidor ele é uma parte vulnerável perante um outro particular mais forte, ok? Só que o consumidor, você tem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que incide nessa relação. Se há uma relação entre dois particulares, que não há uma lei específica estabelecendo isso, mas você verifica que há um desequilíbrio nessa relação de força, onde uma das partes é muito mais forte e pode se impor sobre a outra, isso legitima a intervenção dos direitos fundamentais na relação privada. Tranquilo? Lá nos Estados Unidos tem um fenômeno
que é estranho pra gente, né? Que é o fato de uma cidade inteira poder ter um dono. Literalmente, né? Você pode comprar uma cidade, você pode ter uma mini cidade, né? Seria uma espécie de vila, né? Vilarejo, enfim. E aí teve um caso há muitos anos atrás, tô simplificando os elementos do caso, que foi uma fábrica que criou uma cidade para os seus funcionários. E era uma fábrica, era uma cidadezinha ali. Tinha as casas, pavimentação, iluminação, tudo. E aí a fábrica virou e falou o seguinte: olha, não pode haver pregação religiosa aqui dentro dessa casa. Ninguém pode sair de porta em porta pregando religião, né? E aí? É uma relação puramente privada, onde uma das partes, se valendo da sua maior posição de força, ela termina impondo uma limitação indevida ou abusiva para os particulares. Tranquilo? Esse particular aqui, que está numa relação de força maior, ele pode estar numa posição de força econômica, né? Ele pode estar numa posição de força, né? Vou botar aqui, uma posição de força econômica. Ele pode estar numa posição de força em que ele realiza uma atividade semelhante ou equivalente a uma atividade estatal. Veja, ele não é o poder público, mas ele atua numa determinada situação numa posição equivalente ao poder público, né? Ou seja, similar. Equivalente não é bem a palavra, né? Seria similar ao que o poder público atuaria, ok? Então, nesse caso, a gente teria ali a configuração dessa posição de maior força, tá bom? Então, entendemos aqui, galera, eficácia vertical, eficácia horizontal, eficácia diagonal e a eficácia horizontal direta e indireta. Vamos falar agora sobre as dimensões dos direitos fundamentais, ou especificamente a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva. Galera, a dimensão subjetiva, ela entende o direito fundamental como um direito subjetivo. O que é um direito subjetivo, galera? O direito subjetivo é uma posição jurídica de vantagem. É uma posição jurídica de vantagem. Então, nós celebramos aqui um contrato de aluguel, você tem o direito de receber a coisa, eu tenho o direito de receber o pagamento. Ok? Então, é um direito subjetivo. Então, se esse direito subjetivo de alguma forma for violado, eu posso exigir do poder público a realização desse meu direito subjetivo que foi violado. Tranquilo? Dimensão objetiva. O que é a dimensão objetiva do direito fundamental? A dimensão objetiva, como o próprio nome já indica, olha o direito como um direito objetivo, né? Pô, professor, você está falando só objetividade, obviedade, desculpa. Objetivo. Tudo bem. O que eu quero falar quando mostro que é um direito objetivo é desconectar o direito fundamental, nesse caso aqui, de uma posição em que ele é titularizado por alguém, ok? No direito, ou melhor, na dimensão objetiva, nós não olhamos para o direito fundamental como sendo uma posição jurídica ocupada por um sujeito. Não à toa a gente chama de sujeito de direito, ok? Não é o que me interessa na dimensão objetiva. O que me interessa é olhar para o direito em si mesmo, independente de quem é o seu titular, independente de quem titulariza esse direito. Nesse caso, galera, a dimensão objetiva, ela vai ter 3 pontos importantes. Primeiro, é o que a gente vai chamar de eficácia irradiante dos direitos fundamentais. A eficácia irradiante, ela decorre do seguinte: se o direito fundamental ele deve ser entendido como um valor e não como apenas um direito subjetivo, mas ele é um valor,
esse valor, ele irradia por toda a ordem normativa, ok? Ele vai irradiar por toda a ordem normativa. Então, o termo eficácia irradiante é exatamente para mostrar que ele vai perpassar, ele vai contaminar, do bom sentido, todo o ordenamento normativo. A segunda derivação dessa dimensão é o que a gente vai chamar de competência positiva. O que significa isso? O direito fundamental, ele gera para o poder público uma obrigação ou um dever geral de proteção. E esse dever geral de proteção, ele independe de quem é o titular do direito. Então, por exemplo, galera, se eu, indivíduo, tenho o meu imóvel invadido, portanto, o meu direito à propriedade foi violado, eu posso entrar com uma ação pedindo ao Poder Judiciário a proteção do meu direito? Posso. Devo. Isso é dimensão subjetiva, porque eu estou olhando para o direito à propriedade na perspectiva do titular do direito, que sou eu, que está exigindo uma prestação positiva, uma prestação do poder público a partir da violação do meu direito subjetivo, ou seja, a partir da violação da minha posição jurídica de vantagem, ok? Isso é uma situação. Agora, outra situação é, eu tenho ali um bando de pessoas que são invasores, essas pessoas, esses invasores, eles vão ocupar a minha propriedade e o poder público, então, desloca uma força de segurança para proteger a minha liberdade. O poder público não sabe quem sou eu, não sabe que eu sou o dono daquela propriedade, não interessa. Ele tem um dever geral de proteção daquela propriedade ou de qualquer outro direito fundamental, porque o direito fundamental, ele é um valor que deve ser protegido independente do seu titular. Entendeu a diferença? Então, quando eu olho para a dimensão objetiva, eu estou vendo um dever geral de proteção que independe de quem é o titular, independe, inclusive, de o titular pedir ou não a proteção. E o outro ponto, galera, é a competência negativa do direito fundamental. A competência negativa é um dever geral de respeito. Se a proteção significa uma respeito, se a competência positiva é uma proteção que exige um fazer do poder público, a negativa exige um não fazer. O poder público, ele não deve violar o direito, ele deve respeitar o direito. Tranquilo? Então, isso é o que a gente chama de eficácia, ou melhor, dimensão objetiva e dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, beleza? Vamos ver aqui, galera, esse famoso caso Lüth, na Alemanha, ou aportuguesando, né, como muita gente fala, Lüth, né? Eu me lembro que eu tentei fazer alemão alguns anos atrás, e aí eu parei, porque eu falei, gente, isso aqui ou você aprende pequeno, ou já era, né? Porque, assim, é surreal, né? Foi eu e o Eric, a gente inventou moda, fez, cara, o Eric Navarro, né? Vamos fazer, a gente falou, pô, vamos fazer junto, porque aí um estimula o outro, né, fica ali. Cara, a gente começou a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, aí teve uma aula que ele faltou, na outra aula eu voltei 2 aulas seguintes, na outra eu já não sabia onde eu tava, eu não sabia que planeta era aquilo, eu falei, cara, já era, deixa pra lá, né? Mas eu me lembro que quando tem aí o Cássio, que de repente domina, vai me corrigir, quando tem U, você faz um som de I, né? Tipo assim, você não é Müller, é Miller, né? Porque tem aquele trema, então deve ser Lüth, ou Lüth, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, só para você rir da cara do professor que se enrola aqui com a língua, né? Você já riu da minha cara, vamos lá, vamos ver o que é esse caso. Eu não vou aqui, por uma questão mesmo de tempo, e não precisa a gente entrar no nível de detalhamento do caso, assim, os detalhes, as minúcias do caso, enfim.
Mas eu vou dar uma visão geral. Basicamente, o que nós temos nesse caso aqui é o seguinte: você tem dois particulares numa relação de tensão, né? Então, eram dois particulares numa relação de tensão, né? De um lado, você tinha o diretor de um filme, né? Em que esse diretor do filme, ele fez um filme chamado lá Armada Imortal, na década de 50, né? Enfim, e ele foi divulgar esse filme. Só que esse diretor, ele tinha ligação com o nazismo, ele chegou a ser julgado, mas foi inocentado porque alegou que tudo que ele fez foi por coação, enfim. Mas ele tinha ali uma coisa meio esquisita com o nazismo e o filme, segundo algumas pessoas, o filme ele seria uma espécie de propagação, até de defesa do nazismo, enfim, de alguma forma estaria ali falando a favor do nazismo. E de outro lado tinha um outro sujeito, era um particular qualquer, né, um sujeito que era o Eric Luft, sei lá, enfim, em que ele era judeu, né, presidente lá do clube de imprensa de Hamburgo, e ele começa a se manifestar, faz palestras, escreve, né, contra o filme, né? Então ele se manifesta contra o filme, vou botar aqui, contra o filme. E nisso que ele se manifesta contra o filme, ele convoca um boicote para o filme, né? Ele chama as pessoas para boicotar o filme. E aí o diretor do filme, ele entra com uma ação alegando que a atividade do Eric violava lá o Código Civil alemão, né? Porque seria o boicote seria contrário à moral, contrário aos costumes, né? Iria causar um prejuízo, gerar um dano, né? Para ele como diretor e para as empresas envolvidas, enfim. E o cara ganhou, o diretor do filme ganhou, né? Só que aí o Eric, ele foi lá, o Lilt, ele recorreu à Corte Constitucional Alemã, né? Alegando que a Constituição alemã protegia lá a liberdade de expressão, dele, né? Inclusive, um dos pontos que aí entra muito dentro do tema liberdade de expressão, um dos pontos debatido bem interessante é o seguinte: se é possível você separar a liberdade de expressão da consequência dessa expressão. Como assim? Quando você se expressa, essa expressão pode gerar um efeito sobre as pessoas, né? Então, quando ele diz, se eu chego aqui e digo o seguinte, pessoal, o filme tal, ele é racista, o filme tal, ele é preconceituoso, tal, isso vai gerar uma reação nas pessoas. As pessoas vão deixar de ver, eventualmente, né? Então, quando ele se manifesta, essa manifestação gera uma consequência que pode ser dissuadir as pessoas ou persuadir as pessoas a fazerem ou deixar de fazer alguma coisa, né? Até que ponto uma coisa se separa da outra, né? Agora, essa é uma primeira pergunta. A segunda é, eu me manifesto, mas não induzo a nada. Não sugiro nenhuma ação. Eu só digo o seguinte, tal filme é racista. Aí você vai decidir ou não. Agora eu falo, tal filme é racista e vocês não deveriam assistir. E aí, quando eu manifesto, vocês não deveriam assistir, que seria uma consequência da minha opinião, isso está protegido pela liberdade de pensamento ou de manifestação de pensamento ou não? Esse é um dos debates que estava ali na Corte Constitucional. E a Corte Constitucional virou e falou assim, você não tem como separar uma coisa da outra, né? A própria liberdade de manifestação de pensamento, ela carrega dentro de si, implicitamente, a ideia de busca de convencimento, né? Se eu tenho a liberdade de manifestar o meu pensamento, eu tenho essa liberdade, ela embute em si uma intenção de convencer as pessoas do meu posicionamento, né? Então, isso pode levar a consequências. Então, por exemplo, e aí vou trazer polêmica, né? Por exemplo, pode uma entidade privada como a FIFA, por exemplo, proibir que o jogador de futebol, na hora de comemorar o título, faça alguma manifestação religiosa? Aponte para o céu, ou levante uma camisa dizendo lá algum dizer religioso, ou se ajoelhe, faça alguma coisa, né? Enfim,
Isso aí gerou uma tensão. Tinha jogadores que levantavam a camisa. E aí começou a ter uma questão contratual ali, que era você esconder a marca patrocinadora daquele uniforme no momento mais importante daquele time, que é a celebração do gol, né? Então começou a ter essa questão. Por outro lado, o jogador, ele não levanta a camisa, mas ele faz um J lá, né? Falando de Jesus. Ou ele faz um outro símbolo lá, se ajoelhando na direção de Meca lá, qualquer, por causa do islamismo. Enfim, faz alguma manifestação religiosa. Pode você proibir essa manifestação dentro de um ambiente privado como esse ou não? Enfim, tá, tem a ver ali com a questão do tópico anterior, que é eficácia. Veja como os temas são complexos, né? Enfim, ou mais complexo ainda, pode o poder público, como na França, né, teve questões relacionadas a isso, proibir, por exemplo, que as mulheres usem o véu islâmico, né? Sobretudo a burca, que é aquele que cobre tudo, né? E aí, como é que fica isso? Então, a questão chegou lá na Corte Constitucional, né? E a Corte Constitucional, então, ela vai dizer o seguinte: olha, existem 3 pontos aqui importantes, né? Primeiro ponto, os direitos fundamentais, eles são valores que irradiam por todo o direito. Então, reconheceu ali uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais, né? Então, os direitos fundamentais, eles irradiam sobre todo o direito. Ele deveria irradiar também sobre o direito civil, né? Então, o próprio direito civil que era discutido ali, o Código Civil alemão discutido ali, deveria ter a influência ou ser interpretado na perspectiva dos direitos fundamentais, né? Então, reconheceu a eficácia irradiante. Reconheceu também que o direito fundamental gera um dever geral de proteção. De novo, dimensão objetiva, né? E reconheceu que os direitos fundamentais, eles podem entrar em conflito com outros direitos fundamentais. E na hipótese de conflito entre direitos fundamentais, que você resolve isso através do fenômeno da ponderação, que é colocar os direitos fundamentais na balança dentro da perspectiva do caso concreto e verificar qual direito deve ter maior peso naquela situação concreta, né? Tem que ter uma relação de peso e de prevalência na situação concreta. Beleza? Então, com essa posição, o Alex vai dizer o seguinte: olha, existem algumas ideias que se extraem dessa decisão importante. Primeira ideia importante: direitos fundamentais, eles não se aplicam apenas na relação entre poder público e indivíduo. Não é só vertical, pode também ser horizontal. Só que naquele momento, a eficácia horizontal ali defendida foi uma eficácia horizontal direta. Desculpa, uma eficácia horizontal indireta. Por quê? Porque seria uma eficácia dos direitos fundamentais na relação privada a partir do Código Civil, né? O Código Civil entendido na perspectiva do direito fundamental e, portanto, aplicado, né, na relação privada, mas uma eficácia indireta, ok? Segundo ponto que Alex vai falar aqui é que os direitos fundamentais constituem valores, né? E aí, como valores, vou repetir, tem uma eficácia irradiante, tem um efeito irradiante, ele se espraia por todo o ordenamento normativo, ok? E o terceiro ponto que ele vai destacar é que se os direitos fundamentais como valores estiverem numa relação de tensão, é possível resolver essa tensão através de uma ponderação. Foi o ponto que eu já tinha colocado aqui. Ou seja, falei a mesma coisa, reforçando na perspectiva do que o Robert Alex diz. São esses 3 pontos importantes. Professor, eu não me organizei e perdi os 3 pontos. Vamos botar aqui rapidamente. Primeiro, os direitos fundamentais não valem apenas na relação Estado-indivíduo, mas também na relação entre particulares. Segundo, os direitos fundamentais são valores que irradiam por todo o ordenamento normativo, efeito irradiante. Terceiro, os direitos fundamentais podem entrar numa relação de tensão, uma relação de colisão, que é resolvida através da ponderação. Tranquilo, galera? Beleza? Pegamos isso aqui? Ok. Então, entendemos, pessoal, a dimensão subjetiva, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Vamos aqui para o próximo tópico. Opa, terminei passando demais. Agora sim. Então, vamos lá, galera. Vamos falar aqui sobre esses status dos direitos fundamentais, beleza?
Status ativo, galera. Minha canetinha aqui, cadê? Tá aqui. Status ativos. O status ativo, galera, é o poder que o indivíduo tem de influir, de participar na vida política, ok? Então, o poder de participar na vida política. Eu risquei, que é mais rápido que apagar. Na vida política, ok? Então, status ativo, o indivíduo como um agente ativo na sociedade política, ok? Status passivo ou subjeciones, o indivíduo está sujeito, né? Daí o nome é a sujeição do indivíduo ao poder público. É a sujeição do indivíduo ao poder público. Status positivo ou civitatis. O indivíduo ele pode exigir do poder público uma prestação positiva, ou seja, um fazer. Então, quando eu falo prestação positiva, eu estou falando de fazer, né? E o negativo é exigir uma prestação negativa, que é exigir o não fazer. Beleza? Então, são aí esses 4 status, segundo a teoria de quase não sai. Jelinek, em que ele vai falar status ativo, passivo, positivo, status negativo. Nada demais, nada muito complexo, já caiu em prova, mas cai muito simples, ok? E com base em tudo que a gente já entendeu de direitos fundamentais até agora, fica fácil a gente entender. Direitos de defesa, agora a classificação trialista, né, dos direitos fundamentais. Direitos de defesa, prestacionais, direitos à participação, né? Galera, é a mesma coisa que já foi falado, só que aqui, só com um nome diferente, uma classificação diferente, mas é a mesma coisa. Direitos de defesa, galera, são direitos negativos, ou seja, direitos que impõem ao Estado um dever de não fazer. Direitos prestacionais são direitos positivos, porque impõem ao Estado o dever de fazer. Direitos de participação, como o próprio nome já indica, é a participação política do indivíduo, né? Participação política do indivíduo, ou seja, votar, ser votado, participar dos negócios públicos, né? Dos diversos instrumentos que existem de participação nos negócios públicos. Ok? Beleza, então, status dos direitos fundamentais, os 4 status, essa classificação trialista, que uma mais ou menos fala a mesma coisa que a outra, né? Enfim, só mudando um pouco a nomenclatura, a gente já entendeu, não é nada muito complexo, sobretudo considerando o acúmulo de conhecimento que a gente já fez até agora. Deixa eu limpar aqui a minha telinha e vamos então passar adiante. Questão, galera, vamos fazer uma questãozinha, vamos fazer algumas questõezinhas aqui de concurso. Pega a sua caneta, seu lápis aí, papel, para anotar o gabarito e vamos lá, e vamos em frente. A teoria da eficácia horizontal imediata dos direitos fundamentais sustenta que a vinculação a vinculação dos particulares a estes direitos, ou seja, direitos fundamentais, é equiparável à vinculação dos poderes públicos. Eu não falei exatamente com essa terminologia, mas se você pensar, eu sei que de repente seu cérebro já está fritando, mas se pensar, se resolve. A teoria da eficácia horizontal imediata dos direitos fundamentais sustenta que a vinculação dos particulares a esses direitos é equiparável à vinculação dos poderes públicos. Delegado agora. A teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais, a teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais consiste na incidência na incidência e observância dos direitos fundamentais nas relações entre o Estado e o particular hipossuficiente.
O Estado e o particular hipossuficiente. Foi? Próximo. Conforme entendimento do STF, a eficácia dos direitos e garantias fundamentais ocorre apenas e tão somente no âmbito da relação do indivíduo com o Estado, não sendo reconhecida a sua eficácia horizontal, tendo em vista que, nas relações entre particulares, vige o princípio da autonomia da vontade privada. Certo ou errado? Basicamente não aceita a eficácia horizontal. Próximo. Questão aqui, defensor público. O preâmbulo da Constituição dispõe que um dos propósitos da Assembleia Constituinte foi o de instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade e segurança. Tal avanço se deve, em certa medida, à afirmação dos direitos fundamentais como núcleo de proteção da dignidade da pessoa humana. Considere, e aí eu selecionei só o item 3. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais resulta de seu significado como princípios básicos da ordem constitucional, fazendo com que os direitos fundamentais influam sobre todo o ordenamento jurídico e servindo como norte de ação para os poderes constituídos. Certo ou errado? De acordo com a teoria dos 4 status de Jelinek, o status negativo consiste na posição de subordinação do indivíduo aos poderes públicos, como detentor de deveres para com o Estado. Assim, o Estado tem competência para vincular o indivíduo por meio de mandamentos e proibições. E aí? Certo ou errado? Foi mal. Pode abrir o chat aí, vamos lá pro chat. Cadê o chat aqui? Opa. E aí, galera? Acertaram, erraram? Fala aí pra mim. Ninguém escreveu nada por enquanto? Ah, eu não botei o gabarito, foi mal, Guilherme. Verdade. Tudo errado, gente. A Débora matou a pau aqui. Tudo errado, olha lá. A primeira foi mais difícil, né? Era uma sacanagem imensa. Vamos lá. Gabaritou, errou a primeira. Putz, beleza, mas vamos lá. Galera, foi aí muita gente fazendo 100%. Vamos lá. Vamos voltar? Errei a 4. Ok, errei 2, beleza. A primeira beirou um chute fundamentado, disse o Cássio aqui. Errou a primeira. Beleza, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. A teoria essa aqui é. A teoria da eficácia horizontal imediata dos direitos fundamentais sustenta que a vinculação dos particulares a esses direitos é equiparável à vinculação dos poderes públicos. Tá? Errada, ok? Porque a eficácia horizontal imediata dos direitos fundamentais significa que os direitos fundamentais incidem sobre as relações privadas, independente de haver lei específica ou não para aquela situação. Então, não havendo uma mediação legislativa, ainda assim pode haver intervenção na relação privada. E quando a gente fala de vinculação da atuação dos poderes públicos, é o contrário, eles atuam mediante lei. É a vinculação à lei. Então, quando ele diz que é equiparável a vinculação dos poderes públicos, os poderes públicos eles têm que estar vinculados à lei. Tranquilo? Beleza, galera?
Então, por isso o erro. A chave aqui para entender é a eficácia imediata, beleza? Ou direta. Por quê? Porque não depende de lei específica sobre o assunto. A de delegado, tranquilo, galera? Delegado, tranquilo? Beleza, Kleber. Depois a gente debate aí, cara. Vamos lá. A de procurador do Estado. Cadê? Procurador do Estado, tá errada, beleza. A de defensor. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais resulta do seu significado com princípios básicos da ordem constitucional. Galera, eu falei princípios, eu não usei o termo princípios básicos, mas eu falei que os direitos fundamentais na dimensão objetiva são valores, né? E os princípios revelam valores. Então, quando ele fala princípios básicos da ordem constitucional, fazendo com que os direitos influam, ou seja, irradiem sobre todo o ordenamento jurídico, servindo como norte da ação para os poderes constituídos, o que ele está definindo aqui é a dimensão objetiva. Então, o erro da defensora aqui é dimensão objetiva. Beleza? Essa da PG aqui ficou tranquilo? O erro dessa de procurador do Estado é que ele fala do status negativo. Na verdade, a definição aqui é do status passivo, ou sujeiciones, quase que não sai, que é quando o indivíduo se sujeita. Ok? A teoria A2 foi a de delegado. A teoria da eficácia dos direitos fundamentais consiste na incidência e observância dos direitos fundamentais nas relações entre Estado e particular? Não, entre Estado e particular a eficácia é vertical. A relação diagonal é entre dois particulares, onde um é mais forte do que o outro. Eu posso dizer que o que é mais fraco é hipossuficiente? Até posso. Posso usar esse termo? Posso. Hipossuficiente ou vulnerável, ok? Mas é uma relação entre particulares. Não é uma relação vertical. Vertical é Estado com indivíduo, aí é vertical. Se for particular com particular, é horizontal. Se tiver algum desequilíbrio entre esses particulares, aí é diagonal. Ficou claro, Paulo? Diagonal seria um exemplo de uma relação trabalhista? Sim, onde você tem uma parte mais forte do que o trabalhador ou o consumidor. A relação trabalhista, relação de trabalho e relação de consumo, né, de consumidor, seriam os exemplos mais óbvios e mais fáceis de você perceber isso aqui. Foi? Então, resumozinho aí. Opa, veio aqui uma coisa grande. É curioso nesse caso, Liut, quando o professor falou de eventos esportivos, pensar no poder que tem a entidade organizadora do evento, até mesmo restringindo eventuais direitos fundamentais. A FIFA puniu 2 jogadores suíços, o Chaka e Shaqiri, é isso? De origem kosovar, albanesa, por terem feito um gesto da águia albanesa em partida contra a Sérvia. Esta semana, Djokovic do tênis fez uma manifestação pós-jogo falando de Kosovo e a ATP, né, a Associação de Tênis, disse que não violava as regras. Sensação que dá é de que depende da organização e do atleta também. Eu acho que você está correto, né? A gente está vivendo tempos muito difíceis no que toca a manifestação de pensamento. São tempos muito difíceis, porque a margem de manobra está cada vez mais estreita, né? Tem termos que hoje em dia você usar, você pode ser cancelado, você pode gerar ali uma manifestação massiva. E o julgamento da sociedade hoje em dia ele é muito mais rápido, e às vezes sem muita chance de contra-manifestação, né? E aí as entidades vão se manifestando rapidamente, né? Enfim, é problemático. Vídeo caso, por exemplo, agora do Vini Júnior, né? Então você tem ali ele se manifestando contra uma ofensa, né? Que foi nitidamente uma ofensa,
E no primeiro momento, tanto a Liga quanto vários jornalistas adotaram uma posição reativa ao Vinícius Júnior, né? Dizendo o seguinte: olha, não, você não entende muito bem o que a gente o que a gente está fazendo aqui, você não entende muito bem quais são as nossas competências, ou ninguém aqui na Espanha gosta de você, a maior parte dos clubes e dos atletas não gostam de você, só o pessoal do Madrid, lá do Real Madrid e de Madrid gostam de você, enfim. Quer dizer, eles adotaram isso. E aí veio a opinião pública internacional em cima. E aí a Liga logo depois veio voltando atrás. Então, o peso hoje em dia da opinião pública é muito forte, né? E quanto mais visibilidade se tem, e a FIFA tem uma visibilidade maior do que a ATP, ainda que a ATP tenha uma visibilidade muito grande, quanto maior a visibilidade, mais vidro é o telhado, e, portanto, mais cauteloso são essas entidades, né? Então são tempos difíceis que a gente está vivendo quanto à manifestação. Cadê? Eu perdi a manifestação. Sobre a primeira questão ainda, desculpe pela intromissão, a leitura mais moderna do princípio da legalidade, da administração pública, não é lida como um princípio da juridicidade e, portanto, extraindo o fundamento da própria Constituição? Sim, Luiz Kleber, que é uma leitura mais ampla do que a lei em sentido formal, né? Então, você entender o princípio da juridicidade é o princípio da compatibilidade com a ordem jurídica como um todo e não apenas com uma lei específica, né? E aí combinando com uma espécie de controle de legalidade, controle de juridicidade, controle de constitucionalidade, né? Então você teria ali âmbitos diferentes, né? O que eu fiz aqui, e para falar sobre o princípio da legalidade para a administração pública, que eu adotei aqui uma linha de raciocínio tradicional, foi para deixar marcado, Luiz, a diferença do que é a eficácia para a administração pública ou para o poder público em relação ao indivíduo, né? Agora, se a gente fosse entrar aqui num debate que é mais amplo, e se eu tivesse até mais tempo, a verdade é essa. E quando eu falo mais tempo, galera, não é mais uma hora, tá? Porque isso que eu vou falar agora, isso vale para praticamente qualquer ponto de direito constitucional. Então eu precisaria, não é de uma aula extra, eu estou falando assim, é de dar o dobro de carga horária, o triplo de carga horária, né? Então, só para vocês terem uma ideia, só parênteses rápido aqui, no curso de constitucional, no meu curso de constitucional, né, próprio, a teoria da Constituição, que normalmente a gente leva ali 4 horas, aqui 4, sei lá, 6 horas, eu acho que foram 6 horas. Cara, lá foram 12 horas, né? A interpretação constitucional, aqui eu acho que foram 2 horas, ou 2 horas e pouca, enfim. Lá eu falei em mais de 8 horas de aula, enfim. Então, assim, que aí você tem muita coisa para falar, né? Então aqui eu adotei, Luiz, uma posição tradicional sobre o princípio da legalidade para marcar a diferença, né? E o que eu estava falando de que o tema pode se tornar complexo, que hoje a gente está entrando numa linha de concepção do direito que ela é cada vez mais fluida, e quanto mais fluida, ela é mais maleável, e quanto mais maleável, maior é o nível de incerteza e, consequentemente, maior o nível de intervenção do Poder Judiciário. E aí isso pode descambar no chamado ativismo judicial. O que isso tem a ver com o seu comentário? Que o princípio da juridicidade, ele é, por natureza, mais fluido, mais dúctil, ou seja, mais maleável do que o princípio da legalidade, porque a juridicidade faz uma leitura como um todo. Entendeu? Por isso que eu não quis entrar nesse campo. Então, tentar fazer uma leitura da legalidade aqui um pouco mais tradicional, um pouco mais conservadora, para marcar a diferença do que é a relação entre Estado e indivíduo no que toca os direitos fundamentais e a relação entre particulares no que toca aos direitos fundamentais. Tranquilo? Eu não quis ser vago nessa não quis ser vago nessa explicação, mas é para mostrar realmente que o tema ele pode entrar num nível diferente. Haverá outra turma de curso constitucional? Não, o curso constitucional é um curso particular meu, né? Foi só um comentário. A Cássia pediu para eu explicar novamente a eficácia direta. Nossa, Cássia, eu preciso andar com a matéria, né? Mas assim, a eficácia horizontal é eficácia na relação privada.
Eficácia direta é quando o direito fundamental ele incide na relação privada diretamente, sem haver a necessidade de uma lei no meio do caminho. A eficácia indireta é quando o direito fundamental ele é incorporado numa lei e a lei incide sobre a relação privada, entendeu? Então, é eficácia indireta. Luiz botou aqui. Claro, professor, olha, agradeço a atenção, falei com todo respeito mesmo. Imagino até que pelas demais opções fosse mais simples responder, mas às vezes bate uma insegurança mesmo. Beleza, Luiz. A prova do MPF, em alguns pontos, ela gera essa sensação mesmo, né? E, cara, o comentário que eu fiz não foi para rejeitar de alguma forma a sua pergunta, não. Pelo contrário, a pergunta foi muito bem colocada, de verdade. Você traz uma versão, uma vertente mais atual, uma releitura, como você mesmo coloca, do princípio da legalidade, né? Só que aí, infelizmente, eu tenho que fazer os direcionamentos, né? Beleza? Vamos lá, então. Aqui o resumozinho, né? Eficácia vertical entre particular e o poder público. Saiu pública, né? Público. Eficácia horizontal indireta entre particulares com a mediação legislativa. Eficácia horizontal direta. Desculpa, gente. Desculpa. Corrija aqui para mim, por favor. Eu vou mandar o material de novo, tá, Cadu? Porque eu repeti indireta e indireta. Na verdade, a primeira indireta é com mediação legislativa. A segunda, eficácia horizontal direta, é entre particulares sem a mediação legislativa, ou seja, sem uma lei no meio do caminho. Eficácia diagonal entre particulares em relação de desequilíbrio de força. Dimensão subjetiva, direitos fundamentais como posição jurídica de vantagem. Dimensão objetiva, dever geral de proteção, dever de respeito e eficácia irradiante. Isso aqui é só resumo, né, gente? Só para você corrigir aí, Cadu? Obrigado. Então, voltando aqui, Cadu. O primeiro é eficácia indireta, tá certo. O segundo é eficácia direta, né? Beleza? Obrigado. Status ativo, o indivíduo participa da vida política. Status passivo, o indivíduo se sujeita ao poder público. Status positivo, o indivíduo exige prestações de fazer ao Estado. Status negativo, o indivíduo exige prestação de não fazer ao Estado. Direitos de defesa, dever de não fazer ao Estado. Direitos prestacionais, dever de fazer ao Estado. Direito de participação, participar da vida política. Tranquilo, galera? Beleza? Só aí a síntese final de tudo.